Deixa eu dizer o seguinte para você, o mês de abril é o mês de conscientização sobre a doença de Parkinson. Os grandes avanços da ciência possibilitaram melhor compreensão da doença de Parkinson descrita pela primeira vez em 1817 pelo médico inglês James Parkinson. Trata-se da segunda doença neurodegenerativa mais frequente no mundo, atrás apenas do Alzheimer, que afeta principalmente os movimentos, causando rigidez e lentidão. Embora ainda sem cura, medicamentos e terapias podem ajudar a lidar com os sintomas e melhorar a qualidade de vida. O dia 11 de abril, portanto ontem, nós celebramos o Dia Mundial do Parkinson, mas o tema é amplamente debatido durante todo o mês, o chamado Mês da Tulipa Vermelha. Para tratar sobre esse assunto, nós vamos bater um papo agora aqui no nosso programa sobre doença de Parkinson, com o médico geriatra, Dr. Belísio Neto, que é também professor do curso de Medicina da Escola Multicampo de Ciências Médicas. Nós estamos já no aguardo também da fonoaudióloga Túlia Meira, Juntos, o Dr. Belísio e a Túlia coordenam na Escola de Ciências Médicas a disciplina Clínica Geriátrica. Aqui nos estúdios também, 2 alunos do curso de Medicina. A Valentina Tomás, que inclusive tem uma experiência pessoal, o avô dela tem Parkinson, irá falar um pouco sobre as angústias enquanto familiar, e também o Lucas da Costa Moraes, que é também aluno aí do curso de Medicina. Mas eu queria que o Dr. Belísio ficasse bem à vontade para fazer uma abertura aqui desse nosso bate-papo, da importância desse nosso bate-papo de hoje aqui no nosso Panorama 95. Dr. Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Valentina, bom dia, Lucas, bom dia a todos os ouvintes. Satisfação mais uma vez participar aqui do check-up no rádio hoje. Hoje especial, né? Hoje especial, a gente podendo trazer para debater uma doença que teve seu Dia Nacional de Conscientização e esse mês todo, uma doença extremamente prevalente, extremamente devastadora para as pessoas que a possuem. Trazendo alunos do nosso curso, alunos que participam de uma disciplina optativa que a gente coordena juntamente com a professora Túlia, a de Clínica Geriátrica, e que esse mês a gente estará exatamente aprofundando, fazendo algumas ações também na comunidade. Pretendemos fazer publicação de artigo também no meio científico. Então a ideia é a gente debater, como você bem falou. A Valentina, ela tem uma experiência pessoal e eu acredito que vai poder abrir para a gente poder falar um pouquinho da doença, que não é só o tremor, né? O tremor é o menos grave, é o que mais se vê, mas a doença de Parkinson, ela é um mundo, ela afeta diversos órgãos e sistemas no organismo e ela debilita muito o indivíduo, deixando-o dependente, e assim envolve toda a família. Então, queria abrir para a Valentina, Lucas se apresentarem e já começarem a falar um pouco. Valentina, que inclusive vive dentro de casa, no seu familiar, uma experiência como essa, que é teu avô, com a doença de Parkinson. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Exatamente, bom dia, pessoal. A gente, como o senhor falou, professor, a gente pensa que é uma doença que envolve só funções motoras. Então, a gente associa muito ao tremor, que é o principal, que a gente envolve, mas na verdade o principal sintoma é a bradicinesia, que a gente sabe como que são movimentos mais lentos, mas na verdade evolui com uma queda das atividades diárias. E aí, na medicina, a gente traz 2 tipos de atividades diárias, que são as atividades instrumentais, que a gente diz que são atividades que são mais especializadas, que é aquela atividade que você vai ao banco, que você vai fazer a feira. E aí, com o decorrer da evolução da doença, o paciente, o indivíduo em si, o indivíduo que tem a doença, ele passa a abdicar dessas atividades. E aí você começa de forma mais sutil, até você perceber que, de fato, ele está tendo uma perda de exercer essas funções, e aí ele perde todo o exercício dessas funções que a gente diz que são funções mais especializadas, são as instrumentais, e aí ele inicia a perda das funções básicas, que no caso é tomar um banho,
comer sozinho, até chegar a uma fase da evolução da doença que eu digo que é como se a doença ela passasse de ser coadjuvante e passa a ser protagonista, porque ele se torna completamente dependente do outro. O paciente ele se torna completamente dependente do outro. E aí ele perde a capacidade de se alimentar sozinho, de tomar um banho. Eu acho que é esse momento, assim, sabe? Que a gente tem que debater mais, porque às vezes falta muita orientação. Mas com o seu avô foi assim? Como é que você conseguiu identificar? Partiu de você essa sensibilidade? Partiu de sua mãe? Como é que foi esse processo? Meu bisavô ele já tinha um histórico de doença de Parkinson. Então, ele evoluiu com mais de 10 anos. Ele usou a sonda por 3 anos, que é um tempo, uma expectativa que a gente tem com um paciente. E após isso, após ele falecer, a gente percebeu que o vovô estava desenvolvendo os tremores, os movimentos lentos, ele sofreu algumas quedas. E aí a gente levou ele ao neuro. Aí o neuro diagnosticou, isso já tem uns 8 a 10 anos também. Aí, após uns 6 anos, ele passou a ter dificuldade de fazer a feira, de ir ao banco, mas eram atividades que ele queria fazer. Então, a gente deixava ele fazer, porque eram, assim, atividades que eram indispensáveis para ele. Então, até o possível, a gente ia com ele fazer, a gente dava o apoio. E aí ele abdicou dessas atividades porque eram atividades que ele não conseguia mais. Até ele começar a perder também as atividades que a gente fala que são as básicas, como eu falei. Que é a capacidade de tomar banho sozinho, a capacidade de se alimentar sozinho. E aí essa capacidade de se alimentar sozinho é algo que sempre nos marcou. Porque ele tem uma evolução de doença, não só da doença de Parkinson, mas a de Chagas. Então, qualquer coisa que acontecia com ele, a gente percebia pela alimentação. Porque ele comia muito. Ele era, como a gente fala, ele era um comedor, sabe? Ele comia muito. Tinha a boca boa. Exatamente. Aí, qualquer coisa que acontecia, que ele ficava um pouco mais doentinho, ele parava de comer. Aí, a gente já levava ao médico. Aí, o que acontecia? A gente percebeu em novembro do ano passado, que ele estava reduzindo a alimentação dele. Mas ele estava reduzindo a alimentação dele porque ele estava com a dificuldade de engolir. E no momento, a gente não associou muito bem, porque eu sou do sertão da Paraíba, eu moro aqui em Caicó, então o pessoal da minha casa sabia que ele tinha essa dificuldade de engolir, sabia que era da doença de Parkinson, mas não associava muito bem de como prosseguir, sabe? E então, ele começou a reduzir, por exemplo. Vou dar um exemplo. Ele tomava 500 ml de suco de manhã, de tarde e de noite, de laranja natural, que eram os horários que ele tomava os medicamentos dele. E aí ele reduziu os 500 ml para 200 ml. Porque ele era, tipo assim, era tudo exagerado as comidas, sabe? Aí ele comia um prato de comida, ele reduziu para metade. E às vezes ele nem conseguia comer toda, porque ele tinha muita dificuldade de engolir. Aí ele estava broncoaspirando. Teve uma vez que eu presenciei. A dificuldade era também com engasgo, ele tossia? Exatamente. Em dezembro, teve um recesso, eu fui para casa. Ele ainda tinha um certo grau de lucidez, mas com muita dificuldade de fazer algumas coisas. Aí eu cheguei para a mamãe e disse, olha... Que essa dificuldade, Marcos, eu vou só pontuar aqui, Lavínia, me desculpe, de se alimentar, ela é bem comum no paciente com Parkinson quando ela evolui. Ele começa a se engasgar, começa com engasgos, às vezes com a própria saliva, a gente chama isso de disfagia, e ele evolui para não conseguir, principalmente os líquidos, a ter dificuldade. Toda vida que toma o líquido, ingere o líquido, ele se engasga, se alimenta. E ele vai perdendo. Uma das causas de desnutrição no paciente com Parkinson é essa dificuldade dele, toda vida que vai comer, se engasga. É tanto que Valentina falou que com o tempo foi necessário até usar a sonda. Isso é uma progressão da doença de Parkinson normal. Você vê que o Parkinson não é só o tremor. Ele tem dificuldade de engolir, chega a ficar com sonda por causa dessa dificuldade de engolir que é próprio
da doença. Agora, nesse caso, o que é que a família tem que fazer para tentar se adaptar a essa nova realidade? Marcos, eu acho que assim, eu ia até perguntar a Valentina com quanto tempo eles perceberam que tinha a doença, que ele teve diagnóstico, porque passa muito despercebido. Primeiro por uma negação da família, eu não quero que meu pai esteja com a doença, meu avô esteja com a doença de Parkinson. Isso é natural do ser humano. A dificuldade de quem está no dia a dia é perceber alterações simples. Por exemplo, lentificar os movimentos. Como é que você vai perceber isso, que o paciente está mais lento? Então, o atraso no diagnóstico muitas vezes é por causa da dificuldade da própria família reconhecer. Rigidez, como é que eu vou ver que o meu idoso está ficando rígido? Eles perceberam talvez pelas quedas, pela instabilidade, e começaram a perceber a perda na capacidade assim, de desenvolver as atividades do dia a dia. Então, o que é que a família tem que fazer? Perceber, não ficar só esperando o tremor, perceber essa lentificação, perceber alterações, dificuldades dele realizar movimentos, é uma doença motora. E no caso da alimentação, a professora acabou de chegar aqui, a Túlia está chegando e já vai chegar falando de disfagia. Marcos perguntou o que é que a gente pode fazer para ajudar as famílias quando o idoso com Parkinson está tendo dificuldade na deglutição. Eu estava falando de disfagia. A professora, como fonoaudióloga, eu não sei se ela veio ouvindo aqui o programa, que a Valentina trazia justamente essa dificuldade de, quando percebeu que o avô dela, que gostava muito de comer, comia bem, boca a boca, como diz o doutor Belisa, ele vem reclamando de dificuldade, diminuiu a alimentação. Doutora Túlia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. O que é que a família pode fazer nesse momento? Bom dia. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Desculpa o atraso, mas foi uma questão familiar. Enfim, há várias questões importantes relacionadas à condição de mastigação e deglutição que são prejudicadas pela evolução da doença, né? Pelo comprometimento motor dessa doença. E se associada à demência, também um comprometimento nas fases antecipatórias desse processo de alimentação e de deglutição, enfim. Então, algumas orientações são importantes do ponto de vista de consistência, porque alguns pacientes têm mais dificuldade de comer alimentos sólidos, outros de alimentos pastosos, ou se engasgam somente com líquidos, e isso é preciso que a fono faça uma avaliação para que a gente possa orientar melhor a família quanto à consistência, velocidade e ritmo dessa oferta, dessa ingesta, dessa alimentação. Tem também, está relacionado também a uma atenção centrada nesse paciente, considerando essas vontades, necessidades, esse padrão alimentar que ele tinha, as preferências de alimento, né? Então, a gente precisa, quando a gente fala de geriatria e gerontologia, ter uma atenção centrada nesse paciente para, junto com a família, chegar no melhor plano terapêutico, na melhor intervenção e no treinamento dos cuidadores para dar o suporte necessário para que não haja distratores, por exemplo, televisão, barulho, criança, celular na mesa, atrapalhando o controle, né, de porção, ritmo, velocidade de alimentação. Porque a gente se alimenta e a alimentação é social, né? A gente sempre está numa mesa com muita conversa, é hábito no Seridó que a gente tenha refeições estendidas com muita conversa, com muitos alimentos, e isso precisa ser melhor orientado para que a gente possa manter a alegria de comer junto, a autonomia desse paciente para que ele possa se alimentar o máximo possível sozinho e, se necessário, a ajuda de uma outra pessoa, de um cuidador, que a gente oriente melhor esse cuidador para que evite o engasgo, né? Sem essas informações, a família fica vulnerável, até sem qualquer sentimento de culpa, prejudica mais ainda, por exemplo, o quadro do paciente? Sim, Marcos. A família, ela sofre junto, né? Ela vê ali o seu familiar se engasgando, perdendo peso, sem querer ingerir água, e ela finda sofrendo junto. Por isso que a gente está toda hora falando paciente, profissional, familiar, cuidador. Esse trinômio ele tem que funcionar meio que em sintonia, em harmonia. E na doença de Parkinson e todas as doenças que levam à dependência do paciente, o cuidador ele tem que estar, a família tem que estar assim, muito presente, marcadamente participando de todos os eventos. Então,
Nesse caso, a família, ela sofre junto, ela tem participação não só ativa, mas também no sofrimento com os pacientes que têm Parkinson e estão com uma das complicações que a gente está falando aqui, que é a complicação da disfagia, da dificuldade de deglutir, do engasgo e da evolução, muitas vezes, para pneumonias aspirativas, que levam o paciente a quadros graves de pneumonia, UTI e assim por diante. Antes de trazer aqui o Lucas, queria que a doutora Túlia também falasse um pouco dessa disciplina, né, que vocês coordenam na Escola Multicampo de Ciências Médicas, a clínica geriátrica. O profissional novo médico, a nova médica formada pelo curso de medicina, ele já consegue sair com essa nova visão, por exemplo, sobre a questão do Parkinson, doutora? Sim, esse é um objetivo de aprendizagem importante. Na verdade, o curso de medicina aqui em Caicó, ele tem uma disciplina já obrigatória. Em muitas faculdades de medicina, o tema do envelhecimento é uma optativa, mas o curso de medicina daqui, considerando a realidade do envelhecimento populacional, oferta essa disciplina obrigatória e complementar esse componente curricular, né, que é envelhecimento e saúde do idoso, coordenado pelo professor Belísio, tem a disciplina de clínica geriátrica, que é uma optativa que está sendo ofertada agora e que tem essa proposta de matriz curricular bastante atenta às necessidades da região, à escolha dos temas, né? Considera também a aprendizagem significativa. Então, foi um planejamento curricular feito pelos alunos, pelos professores, mas discutido com os alunos para a gente chegar num modelo que possa também contemplar as necessidades de aprendizagem do que é esperado nas diretrizes curriculares, mas também do que eles vão encontrar na prática, nas unidades de saúde, na família, não só do ponto de vista das patologias, né, das doenças mais frequentes, mas também numa perspectiva de envelhecimento saudável. Né? Então, a gente também considera aí uma formação que atente para a velhice bem-sucedida, né? Para aquela velhice que a gente tem aqui, tanto na região, e que a gente precisa fomentar, de idosos ativos, participativos, buscando prevenção e promoção de saúde na área do envelhecimento. Então, a disciplina vai considerar também ações para a comunidade, né? E essa já é um start da disciplina, pensada pelo professor Belísio e discutida com os meninos, e aqui estamos, né? Legal. Valentina, além da questão da dificuldade de se alimentar, o seu avô, ele apresentou que outros tipos de situações que você começou a identificar? Outra questão que nos preocupava muito eram as quedas. As quedas, elas nos preocupavam muito. E outra questão também que eu estava até discutindo com os meus professores e que é pouco abordado ainda no Parkinson era a questão da demência. Porque o Parkinson não é apenas sintomas motores, como o tremor e a braticinesia, que são os movimentos lentos, que é o que a gente mais comenta. Ele também pode evoluir com a demência. E aí, a demência do Parkinson ela é marcada por alucinações. Então, tem alucinações visuais, ele passa a ver coisas e ele também pode ter delírios. Por exemplo, ele pode confundir você com outras pessoas e etc. O que aconteceu muito. Isso foi um choque para você? Foi, porque até dezembro eu tinha o meu avô muito bem, assim, entre aspas, mas ele me reconhecia, ele sempre foi muito amoroso, sempre esteve muito presente, por isso que a gente sempre esteve muito presente para ele, sabe? Porque ele sempre foi o pilar da nossa família. E até dezembro ele ainda nos reconhecia. A partir de janeiro, do final de janeiro, ele começou a progredir um pouco mais rápido com isso, com a demência, que pelo menos foi no momento que a gente percebeu que estava mais evidente. E aí ele passou a não nos reconhecer mais. Às vezes ele oscilava, às vezes ele ainda chamava por alguns filhos ou alguns netos, mas não era sempre, sabe? Então, nos doía. De fato, era algo que... Porque era assim, foram 22 anos, né? Eu juntando todo o histórico de doença do meu avô. Então, na minha casa era assim, se ele estava bem,
a gente estava bem. Se ele estava mal, a gente estava mal também. Ponto de equilíbrio. Exatamente. E aí, quando iniciou esse quadro, desestruturou, assim. A gente tentava, assim, de todas as maneiras, fazer com que ele ficasse bem e a gente não conseguia. Então... Marcos, as pessoas, assim, sempre estão me perguntando, é possível, meu pai tem Parkinson, meu avô, e ele tem Alzheimer também? Elas pensam que são, assim, entidades que são, eu dizia, uma anula a outra. Não. A demência por Parkinson é uma espécie de Alzheimer mais próprio da doença de Parkinson, certo? É uma demência que acontece na doença de Parkinson. Tem algumas características um pouquinho diferentes do Alzheimer, mas, como Valentina falou, de ter alucinações, de ter ilusões, de ter ver bicho, ver objetos, ver pessoas, desconhecer características dessa demência, mas sim, o paciente que tem Parkinson, com alguns anos de evolução, é uma fase mais tardia, ele pode abrir quadro de demência. Ele pode desconhecer os familiares, perder a memória, esquecer. Isso as pessoas pensam, meu Deus, não, ele não pode ter Alzheimer, porque ele já tem Parkinson. Então é mais uma complicação do Parkinson. Eles evoluem com demência em fases avançadas. A nossa ouvinte aqui até diz isso, né? Diz que o momento mais triste na vida dela foi quando ela toma conta da mãe dela, né? Que é até sua paciente, inclusive, né? Ela disse o seguinte: é triste sua filha cuidar, né? E de repente a mãe olha e pergunta: cadê Roberta? Porque o nome da filha é Roberta, né? Então há esse esquecimento. Esse é o momento mais difícil. Eu presencio muito isso no consultório. Quando eu faço alguns testes, às vezes, para diagnosticar as demências, e o filho, ou a filha, o neto, a neta, quando percebe, ele cai no choro. Percebe que o avô está errando, que o avô não consegue mais fazer um cálculo, o pai ou a mãe, ele desaba no choro, ele não quer acreditar. Ou quando desconhece familiar. Isso a professora pode também relatar alguma coisa nesse sentido, mas Valentina sentiu bem isso, a família toda desestruturou quando ele começou a não conhecer mais. E o que chama a atenção, eu posso ter equivocado, me corrija, é que é uma doença que você precisa de várias ajudas profissionais, né? Do geriatra, do fonoaudiólogo, do psicólogo, porque a família também, ela fica mentalmente abalada, né, doutora? Sim, tem uma sobrecarga no cuidar. A gente não aprendeu a cuidar e a gente não aprendeu sobre envelhecimento. A população do Brasil era muito jovem, então a gente aprendeu a cuidar de crianças, né? E agora, diante do envelhecimento populacional, agora que se começa a falar sobre isso com mais naturalidade, né? Com mais tranquilidade. E o fato das famílias serem intergeracionais, quer dizer, o mesmo núcleo familiar convivendo gerações diferentes, começa a ter mais frequentemente o envelhecimento presente, né? O envelhecimento dentro dessas famílias. E aí esse impacto psicológico realmente é muito forte, e por isso que o gerenciamento do cuidado, o interprofissional, é muito importante, né? Um cuidado apoiado, nesse caso, é fundamental, para que a gente possa evitar a sobrecarga do cuidado, para que a gente possa evitar negligências, que às vezes nem são intencionais, são porque não sabem cuidar. E até a violência também, né? Quando a sobrecarga do cuidado está tão grande, ou quando não há orientação sobre o que fazer diante dessas situações mais difíceis, né? Como que se lida com isso, né? Então, é muito importante que a gente fale sobre isso. E tem, de fato, aí uma possibilidade de intervenções muito, muito importantes no tratamento e no acompanhamento do paciente com Parkinson. O educador físico é fundamental, porque há muito prejuízo de marcha, a fisioterapia, a fono trabalhando em fala, linguagem, deglutição, voz. Tem muitos pacientes que no início do Parkinson reclamam e entram em isolamento social pelo comprometimento da voz e da fala, e pela perda de mímica facial. Então, há toda uma intervenção, já evidências científicas muito robustas e validadas sobre diferentes intervenções possíveis de serem feitas. Os grupos de apoio, por exemplo, são fundamentais, desde o início da doença, né, para que esse paciente possa se cuidar e ter independência por mais tempo possível. E tem uma coisa, Marcos, quando Valentina comenta sobre a dificuldade da família, essa é uma dificuldade realmente muito frequente nos consultórios. E
Há um teórico que fala que na demência há ilhas de memória no mar do esquecimento. Quer dizer, você perde aquela pessoa querida e é muito difícil você não ser reconhecido, né? Nessa relação de afeto, de amor que existe dentro de uma relação entre pais, filhos, netos. E aí, quando vem uma memória, quando ressurge uma memória, que a gente nem tem como explicar por que vem, né, para a família, mas aparecem essas memórias, são gotas de estímulo que as famílias se agarram e que chegam no consultório e falam: a medicação está fazendo efeito, a intervenção está fazendo efeito, papai me reconheceu, mamãe me reconheceu, vovô me reconheceu. E há diferentes formas de intervir para a gente trabalhar a memória. Reminiscências são muito importantes, que são narrativas com significado dessas pessoas, que melhoram fluência verbal, melhoram memória, melhoram a relação entre as famílias. Música, há projetos lindos de musicoterapia, né, que consideram, então, como as famílias podem estimular essas memórias, usando fotos de caicó antiga, usando fotos de família, objetos significativos. Na MCM a gente tinha um projeto chamado Tenda do Conto, lá em Currais Novos. Já foi publicado. E era no grupo, antes da pandemia, aconteciam grupos de memórias para idosos. E eram fantásticos os relatos desses pacientes, dessas pessoas idosas, né? Então, a gente precisa de mais espaços de memória e de reminiscências para a gente estimular ainda mais essas pessoas e o sentimento de pertencer a esse lugar, né? A esse ser idoso, né? É muito importante isso. Vou ver aqui o Lucas, né, da Costa Moraes, que também é aluno do curso de Medicina. Lucas, qual é a sua experiência com a disciplina Clínica Geriátrica? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao programa. Bom dia. Bom, eu nunca tinha participado dessa disciplina porque ela é optativa, mas a gente já participou da disciplina obrigatória, que o próprio Belize já falou, que foi muito enriquecedora. E agora nessa optativa a gente tem a oportunidade de aprofundar um pouco mais nessa questão, de ter mais contato com esse quadro. E com relação à discussão que já vem sendo feita, é uma doença que 10% por volta dela tem um histórico genético. Então, às vezes, na sua família não tem quadro de Parkinson e um ente querido do nada abre com esse quadro de Parkinson. E nossa sociedade, a gente tem uma cultura de que, quando a pessoa envelhece, ela começa a desenvolver certos problemas, certas condições, e nisso entra o quadro de negação, que já foi falado, de que, meu avô tá com um problema de deglutir, tá com um problema de fazer movimentos, isso é normal da idade, mas isso é uma visão muito incorreta, porque existe o envelhecer saudável, não é porque a pessoa envelhece que ela vai ter doença, e nisso aí você prolonga o diagnóstico, porque como a própria família de Valentina... como Valentina falou aqui, a família estava ignorando certos indícios de que estava acontecendo esse processo, essa dificuldade, e isso meio que prolongou o diagnóstico para o talvez não neurologista. soubesse como perceber, né? Sim. Tem essa dificuldade de perceber porque ela também é chamada de doença do floco de neve porque cada pessoa ela desenvolve sintomas de uma maneira específica. Alguma pessoa pode abrir com um quadro de tremor, outras já podem evoluir com um quadro de tremor mais à frente. E isso meio que deixa a família um pouco debilitada, porque ela geralmente não está preparada para lidar com todos esses sintomas específicos. E por isso que esse acompanhamento é importante, sobretudo para a questão psicológica, que geralmente as pessoas focam muito na doença de Parkinson e esquecem a questão psicológica que envolve tanto a pessoa quanto a família. Quadros de depressão no idoso com Parkinson são muito comuns, 60%. E os próprios cuidadores, geralmente, os cuidadores sofrem muita relação porque com a progressão da doença, a pessoa se torna muito dependente. Geralmente o cuidador, ele passa boa parte do dia cuidando, ajuda naquela pessoa que pode estar com essas questões demenciais, então já pode apresentar esse quadro de não reconhecer a pessoa. Então toda a família é envolvida nessa questão psicológica que geralmente não é tão atentada. Bem, eu estou aqui de dois alunos que têm o privilégio de ter dois excelentes professores, então, mas nem todos nós temos, por exemplo, essa oportunidade de estar na faculdade, de ter esses conhecimentos. Queria fazer aqui uma provocação para os professores, né? Como é que o Sistema Único de Saúde, como é que a população pode ter essas informações mais facilitadas? Você acha que ainda há uma dívida com relação a isso, doutora? Ou doutor Belizo? É o seguinte, Marcos, a universidade, ela tem, nos últimos anos, ela tem tentado sair dos muros, né? Ela tem tentado desenvolver
projetos de extensão, não só o curso de medicina, mas a UFRN como um todo. Ela tem essa marca de sair de dentro dos muros da universidade e promover ações na comunidade. Aí trazendo para a questão do módulo de envelhecimento, da área da geriatria, a gente tem algumas ações já feitas, algumas intervenções já feitas, por exemplo, na instituição de longa permanência, no abrigo, a gente tem algumas instituições, a gente tem ações. A gente criou um ambulatório de demências lá na Clínica Escola, a gente tem um ambulatório de geriatria, a universidade abre para atendimento idosos, na especialidade de geriatria. Também você fez uma matéria recentemente das especialidades que tem lá, e a gente abriu um ambulatório próprio para demência. Lá nesse ambulatório a gente tem um grupo de cuidador de pacientes com demência. Então, assim, são inúmeras, desde o tempo do nosso professor Lucas, que fazia aquela universidade na feira todo sábado, a gente tem inúmeras ações, e a nossa disciplina ela está se propondo a gente tem algumas ideias de fazer reuniões com cuidadores de pacientes com doença de Parkinson, a gente fazer essa educação com eles. A gente tem também a questão do eixo de pesquisa, de publicar alguma coisa nesse sentido. A professora Túlia pode até nos ajudar, mas a nossa intenção é levar essa informação para a comunidade, levar essa informação da expertise, do que a gente estuda lá dentro, transformando em ações práticas para a comunidade. Ok, eu lamento porque o nosso tempo estourou e a gente tem aqui muitas perguntas, vamos ter que fazer um dado 2 aqui do nosso debate, né? Porque o povo aqui, por exemplo, aqui até tem uma pergunta aqui que quer saber se o alcoolismo ele acaba influenciando muito o comportamento do paciente. Um ouvinte nosso aqui conta que o pai dela foi diagnosticado em 2018 com Parkinson e Alzheimer, né? E o que mais aflige ela é porque ele é alcoólatra. O álcool prejudica muito e acelera mais rápido os comportamentos desse paciente, doutora? Vou fazer um bate-bola rápido para você estar com tempo. Pronto. O álcool ele causa muito tremor. Tremor é uma coisa que faz muito diagnóstico diferencial com Parkinson. A maioria dos tremores não são Parkinson. Então, o álcool é um fator de risco para demência de Alzheimer. Então, aí tem 3 coisas. Pode ser um tremor não por Parkinson, tremor essencial. Ele pode ter um fator de risco, que é o alcoolismo, sabidamente para a doença de Alzheimer. Então, esse paciente tem tudo para ter problemas motores de tremor e problemas na cognição com Alzheimer. O alcoolismo ele traz prejuízos não só de violência doméstica, de acidente de trânsito, mas também para o próprio indivíduo. Outra pergunta aqui para a doutora Túlia, como lidar com a raiva, que diz que a mãe dela tem Parkinson e ela está muito estressada. Como é que a família pode tentar controlar essa situação? Sobrecarga do cuidador, Marcos? É ela que se sente sobrecarregada? Eu acho que a pergunta aqui é a filha dela, então, no caso. Se for sobrecarga do cuidador, a gente precisa orientar o cuidador a cuidar de si mesmo, né? Então, é muito importante o cuidador se cuidar para evitar, procurar ajuda médica, psicológica, fazer atividade física, ter um tempo, dividir a sobrecarga do cuidado aí, fazer uma escala de cuidado entre outras pessoas da família, se possível, né? Porque uma das coisas que marcam a sobrecarga do cuidado é uma chamada nova síndrome geriátrica, que é a insuficiência familiar. São famílias pequenas que não têm condição de dividir a tarefa do cuidar. Mas é muito importante que esse cuidador tenha tempo para si. No Brasil já tem algumas experiências, a gente não tem aqui ainda, mas já provoquei o professor Belize, a professora Renata, que está em Currais Novos, para a gente pensar nisso. Num ambulatório do cuidador, né? Para a gente ter tempo de que, enquanto acontece a consulta com o paciente, um outro grupo de profissionais possa dar apoio, com grupos de apoio, com orientações sobre atividade física para o próprio cuidador. Ok, obrigado por sua participação. Seja sempre bem-vindo. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, é isso mesmo, a gente está sempre à disposição, a universidade tem projetos de extensão, formação de agentes comunitários de saúde, grupos de cuidadores, não só em Caicó, né? E a residência multiprofissional também, a residência médica, estão envolvidos com os projetos de envelhecimento. Estamos sempre à disposição da comunidade. Valentina, obrigado pela sua participação. Quando você fala no seu avô, você chega e se emociona, né? Então, algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Eu que agradeço por estar aqui participando com vocês. Eu acho muito importante levar isso para a comunidade, porque é algo que necessita de orientação mesmo, sabe? São doenças que ainda são pouco abordadas, apesar de ter uma prevalência nos últimos anos, de ter aumentado. Então, eu agradeço por essa oportunidade. De onde você é?
Eu sou de São José da Lagoa Tapada, Alto Sertão, da Paraíba. São José da Lagoa Tapada, Paraíba, né? Lucas, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Não, só gostaria de agradecer também o convite. Foi muito enriquecedor e é sempre bom abrir essas pautas na população dessas doenças que geralmente o pessoal conhece pouco. Nossa, eu conheço o tremor, conheço a lentidão, mas eu não conhecia a disfagia, não conhecia o acometimento psicológico. Então é sempre bom para até diminuir esse estigma de, nossa, só a pessoa que tem Parkinson tem esses tremores. Não, é algo muito mais complexo que vale a pena abordar todas essas questões. E você é potiguara, é isso? É, eu sou de Apodi. Bacana. O mundo se encontra aqui no curso de medicina, né? Feliz, obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Marcos, a disponibilidade da professora, dos alunos, agradecer o espaço, a Rádio Rural, a 95 FM, ela, assim, de pronto, topou, aceitou a gente vir mostrar o trabalho que a gente faz na universidade, fazer essa conscientização da doença de Parkinson. Então, só tenho a agradecer e dizer que estamos à disposição como professor, como profissional, para o que estiver aos anseios da sociedade. Volto já com a entrevista com a governadora Fátima Bezerra aqui no nosso Panorama 95. Abraço, a gente volta já com mais informações.